Olá a todos, meu nome é Vitor Umberino e hoje vou estar trazendo aqui para o canal uma questão que caiu na OBM de 2022, no nível 3, e ela se faz da seguinte maneira. O enunciado, né? Um jogo para uma pessoa tem as seguintes regras. Inicialmente há 10 pilhas de pedras com 2, 3, 4 até 10, respectivamente, pedras. E uma jogada consiste em fazer uma das duas seguintes operações. A primeira operação é escolher duas pilhas, cada uma com pelo menos duas pedras, juntá-las e depois adicionar mais duas pedras na nova pilha. E a segunda opção é escolher uma pilha com pelo menos quatro pedras, tirar duas pedras dela e separá-las em duas pilhas de quantidade de pedras positivas escolhidas pelo jogador. O jogo continua até não ser mais possível fazer uma operação. Mostre que o número de pilhas com apenas uma pedra ao final do jogo é sempre o mesmo, independentemente de como se realiza as jogadas. Bom, vou mostrar como foi que, que eu fiz a solução. E é o seguinte, na primeira jogada, ele escolhe duas pilhas, né? Então, tipo, tem um pilha um, pilha 2 e ele junta e tira duas, né? Então, tipo, se ele tinha A e B, ele vai botar A mais B menos 2, né? Então, o que acontece? Vamos supor que ele fez M passos um e M passos 2, tá? E N, perdão. Então, vamos olhar a quantidade de pilhas nessa jogada aqui. Ela era duas e passou a ter uma. Então, a quantidade de pilhas, a cada passo que eu faço ela reduz uma unidade. Então, se eu fiz m passos, então a quantidade de pilhas inicialmente perdeu m, né? E na quantidade, no passo 2 tu tem que, aqui é o passo 1, né? Aqui é o passo 2. Escolher uma pilha com pelo menos quatro pedras, tirar duas delas separadas de duas pilhas de quantidade positiva escolhidas pelo jogador. Ou seja, tem uma pilha que ela é C, eu separo em A e B, sendo que A mais B é igual a C menos 2. Ou seja, e aqui perdão, aqui é mais, tá? Eu coloquei errado. Aqui é mais. Então, nesse caso aqui, se eu fiz n passos 2, veja que eu tinha um e passou a ter 2, então cada passo eu aumento uma unidade de pilhas. Então a quantidade de pilhas diminui m, mas em compensação aumenta n, né? Para cada passo n, para cada passo 2 que eu faço. E a quantidade de pedras, a cada passo um que eu faço, eu aumento duas unidades de pedra no total, né? Então, se eu fiz m vezes o passo um, então fica 2m, que aumenta a quantidade de pedras. E se eu fiz n vezes o passo 2 ele diminui toda vez a quantidade de pedras em 2. Então, se eu fiz n vezes, fica menos 2n. Pronto, então a quantidade de pilhas varia esse tantinho aqui e a quantidade de pedras varia esse tantinho aqui. Agora, basta a gente analisar quais são os casos que a gente não vai poder ter mais nenhuma jogada, né? E os casos são os seguintes. Um, um, tá. Por quê? Todas as pilhas são um. Porque nenhuma dessas vai ter pelo menos duas pedras e muito menos pelo menos quatro pedras. Então, não consigo fazer nenhuma das duas jogadas. Eu posso ter dois, um, um e um. Porque se eu tiver dois, eu vou ter realmente uma com pelo menos duas pedras, mas eu preciso duas pilhas com pelo menos duas pedras para fazer jogada um. E jogada 2 de uma dessas tem pelo menos quatro, né? Então, esse caso aqui também não consigo mais mexer. E o último caso é 3, 1 e um, né? Porque eu não tenho duas que tenha pelo menos duas pedras e nenhuma pilha com pelo menos quatro, né? E que, por exemplo, se eu somar mais, se eu colocar aqui duas pedras e duas, eu consigo fazer o passo um. Se eu colocar aqui alguma com duas, eu consigo fazer o passo um também. Ou seja, esses são os três casos que eu não consigo mais jogar, né? Ou seja, que no final do jogo vai ter essa configuração. Então tem esses três tipos de configuração, né?
Bom, então vamos para cada caso. Vou chamar de caso A. Caso A. Ah, bom, vamos analisar o seguinte, que inicialmente a quantidade de pilhas era 10 e a quantidade de pedras era um mais 2 mais até 10, ou seja, é 10 vezes 11 sobre 5, sobre 2, que dá 55. Bom, então vamos para o caso A. Para o caso A é um, Então vamos ver que tem x pilhas de pedras. Então, x pilhas de pedras é igual a 10 menos m mais n, que é o que a gente calculou aqui, ó. Menos m mais n, né? E a quantidade de pedras antes era 55, e após as m e n operações, eu tenho 50, a quantidade de pedras vai ser x vezes 1, né? Que é x, é igual a 55 mais 2m menos 2n. E olha que legal, esse 2m menos 2n está aqui também, né? Então, eu consigo separar aqui que m menos n é igual a 10 menos x. Substituindo aqui na segunda equação, eu tenho aqui x é igual a 55 mais 2 vezes m menos n, que é igual a 55 mais 2 vezes 10 menos x. Aqui vai ficar 20 mais 55, 75, menos 2x, passo para o outro lado 3x. Então, eu tenho 3x é igual a 75. Então, meu x é igual a 25. Por enquanto, esse caso aqui, ele é fixo, né? Ou seja, a quantidade de pilhas de pedra com apenas uma é fixo, 25. Então, se nos outros dois casos der algum número, a minha solução vai estar errada ou o enunciado da questão vai estar errado. Só que, ainda bem, né, que vai dar certo. Então, vamos lá. O segundo caso é o seguinte. O B é o 2, 1 até, né? Então, vamos dizer que eu tenho x pilhas de 1, né? Então, a quantidade de pilhas é x mais 1. E vou fazer a mesma coisa, x mais 1 é igual a 10 menos m mais n. E a quantidade de pedras vai ser x mais 2. É igual a 10 mais 2m menos 2n. E vou fazer a mesma coisinha, que vai ficar 9, né? Eu vou ter x mais 2. Já vou fazer meio que direto. Perdão, aqui não é 10, né? Aqui é 55. X mais 2 é 55. Mais 2 vezes. Aqui vai ficar um m menos n, né? Que vai ser 9 menos x. Aqui vai ficar menos 2x, passa para o outro lado, fica 3x. Esse 2 aqui passa para o outro lado. Então eu vou ter 3x é igual a 55. 2 vezes 9, 18. Mais 18. Menos 2. Aqui vai ficar 55 mais 18 é 73 menos 2, 71. Só que 71 não é divisível por 3. Então x vai dar 71 sobre 3, que não é um número inteiro, ou seja, como é que eu vou ter uma 1,66666 pilhas de pedra? Não faz sentido isso. Então esse caso aqui não acontece, não tem como acontecer. Então o caso B não ocorre. O caso C é análogo, né? É só para finalizar a questão. 3, 1 até 1. E a quantidade, eu vou dizer que tem x pilhas de 1, né? Então, a quantidade de pilhas é x mais 1, que vai ser 10 menos m mais n. E a quantidade de pedras vai ser x mais 3, né? Que vai ser 55 menos 2m. Perdão, mais 2m menos 2m. Menos 2m. Aí, mesma coisa do outro, né? Pega o fator comum, fica x mais 3 é igual a 55 mais. Aqui vai ficar 9. Passa para o outro lado, né? Então vai ser 2 vezes 9 menos x.
Aí eu vou ter que... Aqui é 3x, passa pro outro lado. Aqui é 2x, passa pro outro lado 3x. Aqui é 55 mais 18 menos 3, que vai dar 70. Então x é igual a 70 sobre 3, que também não dá o número inteiro. Vai dar um número quebrado. Ou seja, o único que dá um número bonitinho é esse cara aqui, ó. É e vai ter 25 pilhas de pedras do Ou seja, a gente demonstrou que o número de pilhas com apenas uma pedra ao final do jogo é sempre o mesmo, independente de como seja as jogadas. Basta chegar nessa configuração aqui, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a solução, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. E até a próxima.